Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Falando de Bateria. Nesse primeiro episódio, o tema é garantia, um tema que dói em muito lojista, que é dor de cabeça, que não sabe como reagir a uma garantia, não sabe como se resolve um problema, vira uma guerra, uma queda de braço, uma guerra de corda. E eu tô aqui com os meus amigos de profissão e do coração, o Rafa da Battery, o Davi da Barbosa Bateria. Pessoal, garantia pode ser um motivo de pós-venda magnífico, maravilhoso, e pode ser um motivo de dor de cabeça e fazer o lojista querer desistir da profissão. Barbosa, o que o lojista faz para evitar esses problemas com garantia? Com certeza, né, Silvio? A gente sabe que muitas lojas de bateria, hoje, às vezes elas não têm procedimentos de garantia, né? Desde o início ali, quando o cliente chega brabo, irritado, fala, não quero mais essa bateria, até o procedimento de saber até onde vai o direito do cliente, né? Ter conhecimento ali sobre as leis, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Isso é o básico, né? Isso daí tá na nossa Constituição, né, há muito tempo. Então é fundamental que o lojista busque estudar, busque conhecer o Código de Defesa do Consumidor para ele se amparar, né? E também ao cliente cabe ele vir a entender, né, que a bateria é um produto que está sim sujeito a dar defeito. Porém, a garantia ela tem que ser seguido aqueles procedimentos, né? O lojista de bateria ele não fabrica bateria. O lojista de bateria ele revende o produto. Então, tudo que o lojista de bateria faz em prol de uma garantia, em prol de resolver o problema do cliente, né? Ele está buscando o quê? Fidelizar, né? Porque muita gente chega às vezes na loja, pensa, você tem a obrigação de trocar na hora. Não, o lojista de bateria ele não tem essa obrigação. O lojista de bateria ele não tem obrigação nem de emprestar uma bateria. Não tem lei que fundamente o lojista ter que emprestar uma bateria. Você compra um iPhone de R$9.000, vai na Apple acionar a garantia e ela não te empresta um iPhone na hora que você vai lá na Apple. E o lojista de bateria quer uma troca na hora da Davi Barbosa. Exatamente. Conte-nos mais sobre isso. O cliente, ele chega querendo a troca imediata, né? Geralmente colocando pressão ali no lojista e não tem lei que faça trocar imediatamente. A bateria, ela tem que ser feito o procedimento. Muitas lojas fazem esse procedimento para poder criar ali uma fidelização com o seu cliente, né? E evitar, porque se você for seguir realmente o direito que a loja tem, é até 30 dias. Ou seja, a loja pode receber uma bateria, ela tem até 30 dias para resolver esse problema. Entendeu? Então, esse negócio de trocar na hora, bateria deu defeito, vai trocar na hora, não existe, tá? A gente sabe que muitas lojas conseguem hoje fazer um diagnóstico, às vezes, imediato, né? Consegue saber naquele momento que a bateria realmente está com defeito ou não, mas cada caso é um caso. E muitos casos aí, como, por exemplo, uma bateria descarregada, que é a maioria dos casos que a gente pega no dia a dia aí, isso daí é uma garantia improcedente. Então, cabe ao lojista saber os seus direitos, saber até onde vai o direito do cliente, porque se torna um grande problema, Silvio, Rafa, justamente pelo fato do lojista não saber até onde vai o direito. E aí é onde o cliente ameaça, às vezes ir no Procon, ameaça chamar o Russomano, ameaça chamar o Ben Mendes, e aí é onde o lojista fica desesperado e muitas das vezes ou ele bate boca com o cliente e às vezes acaba gerando um atrito maior ali, ou até ele acaba cedendo, tendo prejuízo, trocando uma bateria que não vai ser trocada por ele, que não vai ser trocada pelo fabricante, então acaba ficando uma situação muito ruim. Tá, então vamos lá. Nessa queda de braço, cliente sempre tem razão, mas o cliente também tem deveres para acionar uma garantia. Sim. Tanto como o lojista tem obrigações, deveres a cumprir, o cliente também tem regras que têm que ser condicionadas para a garantia acontecer. Ô Rafa, e como que o lojista vai usar ferramentas ao seu favor de ficar transparente o processo de garantia? Então, o que na minha opinião, faz o cliente perder a credibilidade da tua empresa? É tu não ter processo de gerenciamento de assistência técnica. Não só de assistência técnica. Desde fazer a própria instalação, o processo operacional padrão precisa existir.
O cliente precisa estar a par do que acontece com a bateria dele. A bateria entrou em recarga, avisa, manda uma mensagem no WhatsApp. A bateria foi para descanso, manda uma mensagem no WhatsApp. A bateria está pronta para retirada, foi testada, tá boa, manda um laudo. Hoje é obrigação de toda loja de bateria que recebe uma bateria na sua empresa e faz assistência técnica sem mandar para o distribuidor, a obrigação é gerar um laudo. Correto, Barbosa? Com certeza. Então, assim, cada bateria que entra na tua loja, tu não encaminha essa bateria pro fornecedor. Tu é obrigado a gerar um laudo. E um laudo bom, um laudo que condiz com a realidade. Além disso, falta para muitos lojistas, e às vezes tu tem uma equipe grande dentro da tua empresa e tu acaba não tendo a pessoa certa para lidar com a assistência técnica. A pessoa certa, qual atributo tem que ter? Ela tem que ter um controle emocional bom. Ela não pode deixar o pessoal e o profissional se mesclar, né? Porque o cliente, a gente tem que ter uma empatia com o cliente que, pô, ele foi sair de casa, foi bater arranque, o carro não pegou, ficou empenhado. Qual é a primeira pessoa que ele lembra? Não é do fabricante, ele vai lembrar do Rafael, que vendeu a bateria, do Silvio, que vendeu a bateria, do Barbosa, que vendeu a bateria. Então, é a referência que ele tem. Eu sempre falo no Imersão e para quem quiser ouvir que a melhor oportunidade de provar que o teu pós-venda é bom de verdade é quando o cliente precisar. A melhor oportunidade de provar que a tua loja é boa de verdade é quando o cliente precisar de um pós-venda. E ele tem que estar preparado para atingir ele e impactar positivamente na vida dele. Eu tenho certeza que a avaliação no Google de um pós-venda bem prestado vai ser muito mais sincera do que uma avaliação no ato da venda da bateria. Ô Barbosa, a gente falou de processos, falou de direitos e deveres tanto do lojista como do cliente que comprou a bateria, mas e a situação que tem muito lojista que não tem processo algum de garantia e despacha a bateria diretamente para a distribuidora, às vezes em situações, ô Barbosa, o lojista troca a bateria sem nenhum laudo ou diagnóstico, manda essa bateria para a distribuidora efetuar a troca da garantia, mas se não tiver defeito é improcedente com razão, a distribuidora volta com essa garantia para o lojista e dá esse atrito, porque o lojista não é capacitado para fazer uma garantia. Barbosa, o que esse lojista tem que fazer? Primeiramente é se capacitar, né, Silvio? O lojista ele tem que buscar capacitação, entender o que é uma bateria, né? A bateria já tem tantos anos aí que existe, né? E muito lojista ele não sabe o básico, ele não sabe nem colocar uma bateria na carga. Então ele tem que ter esse entendimento para ficar mais acessível ali para ele conseguir controlar esses procedimentos aí, né? Os testes. A gente sabe que hoje existem vários tipos de testes de bateria. Garantir um teste de bateria bom, que consiga fazer um teste correto de CCA, né? Carregadores, hoje é imprescindível para uma loja de bateria. Esse negócio de pegar a bateria e fazer como as autopeças fazem, que é pegar a bateria, mandar diretamente para o distribuidor, nem testar, nem carregar, isso daí acaba gerando um atrito muito grande, porque o cliente vai perder tempo. Geralmente a distribuidora, a fabricante, ela vai seguir a lei ali e ter até 30 dias para fazer a troca, e ninguém quer ficar 30 dias sem a bateria, né, Silvio? Então é imprescindível buscar a capacitação, entender o que é uma bateria e ter ferramentas para poder fazer o teste. Então o lojista tem que fazer a garantia na sua loja, antes de mandar para assistência técnica da distribuidora. A gente concorda nisso? Até porque tem muitos lojistas que não dispõem de assistência técnica na cidade, né? Então, é importante o lojista sempre buscar esse caminho aí de resolver o problema, porque tá na mão dele. Caso o cliente discorde, venha discordar daquele laudo ali, ele pode, né, buscar uma segunda opinião direto com a distribuidora. Ô Rafa, mas então, Rafa, eu vi que você não concordou conosco, não concordou com a gente, Barbosa. Então vamos lá, Rafa. Mandar a garantia sem diagnóstico, sem uma carga prévia, direto para a distribuidora, causa demora no processo de garantia, concorda? Com certeza. Então, pode discordar, tá? A gente carregar a bateria antes na loja, fazer uma análise, a gente está fazendo um adiantamento do processo de garantia para ser mais rápido, a troca ou imediata. Mas a gente sabe que existem clientes que dá vontade de levar para casa
e tem clientes que dá vontade de passar para concorrente. É inevitável isso aí, né? Esse perfil de cliente que não aceita que tenha acontecido uma situação no carro, situações de garantia, rádio que rouba carga, multimídia que rouba carga, luzes internas ficam acesas, sensores estragam no porta-luva, no porta-malas a luz fica disparada, alternador estraga, falta de uso do veículo, desce de carga, porque às vezes o alternador está carregando pouco, arranque pesado, abastece com álcool, o carro gira, não pega. A gente pode ficar falando de situações aqui até acabar o programa. Mas, e o cliente que não aceita essa situação, Rafa? Fazer o quê? Eu acho que assim, precisa ser feito um diagnóstico não da bateria, um diagnóstico do cliente. Tá? Diagnóstico do cliente, entender o que vai funcionar. Tá? Eu acredito muito em adaptar teu formato de linguagem ao formato de linguagem que o cliente tem. Né? Isso entra um pouquinho em programação neurolinguística, mas eu não vou me estender nisso. Mas assim, tem cliente que a melhor solução é explicar todo o processo. Colocar os pingos nos is de verdade, tá? Eu não fabrico bateria, como o Barbosa já comentou. Essa bateria depende de o fabricante autorizar a troca. Só que eu acho que é importante, e, cara, isso é importante demais, eu friso sempre na lógica, assim, tá do lado do cliente, tá? Esteja do lado do cliente, faz ele entender que, assim, o que eu puder fazer para essa bateria ser trocada, eu vou fazer, entendeu? Porque, assim, tu é a referência para ele. Ele comprou a bateria de ti, ele confiou, né, no teu serviço. Então, assim, sendo a referência para ele e se importando, realmente tendo uma importância com ele, com o processo de assistência, eu acho que tudo fica mais fácil. Tá? Então, eu acredito muito que o processo de assistência humanizado, falar com o cliente com o mesmo tom de voz, com um atendimento bom de verdade, vai fazer isso mudar o jogo. E, em alguns casos, mandar essa bateria direto para assistência é a melhor opção. Apaga o incêndio, né? É. Não é o tema desse episódio, mas no ato da venda, a gente trata clientes de acordo com o seu perfil, para vender melhor e resolver o problema, atender a necessidade. Então, a gente pode levar a garantia por esse lado, que você tem que entender o perfil do seu cliente para efetuar a garantia de uma maneira que o incêndio seja apagado, porque a garantia é um incêndio, a garantia é uma situação totalmente emocional. O cliente chega frustrado, ele tá contrariado que o carro largou ele no prego, ele ficou sem veículo, então ele ligou pro seguro, esperou 3 horas pro seguro chegar, tava com a esposa no carro, com os filhos, ficou na rua, tomou chuva, aconteceu N fator. E o cliente muitas vezes vai chegar para acionar a garantia e vai querer descontar essa raiva no lojista que vai acabar de receber, concorda? Com certeza. Nesse momento, o lojista tem que ser inteligente para acalmar a situação. Às vezes a gente tem que ser um pouco psicólogo, deixa o cliente desabafar, ouve, vamos tomar um café, tomar uma água. Quando ele acabar de contar a sua história, fala assim, vamos resolver agora a situação? Vou te emprestar uma bateria, vou deixar a sua em testes. Daqui 3 dias você volta aqui na loja, eu te ligo, te mando laudo, relatórios, processos que o Rafael citou, que é muito importante para a transparência da operação, e executa a garantia. E sempre no final de uma garantia bem sucedida, pedir uma avaliação 5 estrelas. Muito importante para a loja saber que não só na venda a sua loja é boa, mas como na prestação, no pós-venda a sua loja é boa. O pessoal foca em venda, mas esquece que uma avaliação de um problema resolvido 5 estrelas vale muito mais do que um problema vendido. Né? Concorda nesse ponto, Barbosa? Com certeza, né, Silvio? Como vocês disseram aí, o cliente ele quer o problema dele resolvido, independente de como vai ser resolvido. Então, quando você consegue resolver um caso de garantia, sempre peça uma avaliação para o seu cliente, porque essa avaliação vai valer muito, né? E vai ficar marcado ali para o cliente que sua loja não é boa só na hora de vender, e sim na hora de resolver os problemas também. Ô Rafa, essa prática de emprestar uma bateria para o cliente e deixar dele para o diagnóstico. Tem lojista que não faz essa prática. Tem lojista que fala, se eu emprestar uma bateria para ele, ele vai sumir caminho e não vai voltar aqui mais. Mas não tem um outro caminho.
para resolver uma garantia? Eu não vejo. Não. Vocês veem? Vocês veem outro caminho disso? Não. Não tem como resolver esse problema se não for assim. Não tem outro caminho, Silvio. E eu acho que é uma questão lógica, né? Tu vendeu a bateria para ele e ele precisa de uma assistência, tem que ter uma bateria para emprestar. Agora, sim, tem loja que cobra esse empréstimo. Dentro da minha margem de lucro, tá previsto um empréstimo de bateria, tá previsto um socorro em caso de pane elétrica. Aí a gente vai entrar em outro assunto que é precificação, que não é desse episódio. Mas assim, com o tempo vocês vão perceber que a precificação correta resolve todos os problemas da loja de bateria. Precificar corretamente, tu consegue prestar um serviço de assistência melhor, consegue ter um atendimento melhor pro teu cliente, né? Só que o outro problema que acontece, deve acontecer na tua loja, a gente tem um processo estruturado melhor de garantia, mas acontece com muita gente eu tenho muitas baterias na rua emprestadas e as baterias não voltam Nunca mais. para assistência. Aí o que o Rafael faz? O Rafael da Subattery hoje faz? Eu criei um sistema próprio que notifica automaticamente o cliente, notifica aos 30 dias que ele deixou, notifica cada processo, notifica após os 30 dias que a bateria está pronta, ou quando ela ficar pronta, ele notifica após 30 dias que a bateria precisa ser vir buscada ou ela vai ser descartada, por mais que isso tenha um pouco de questão legal, e aí dá uma assustada e o cliente vem e busca a bateria. E o processo principal toda bateria tem que entrar com certificado. Se a bateria entrar sem certificado, mesmo que ela esteja ruim, ela não é passível de troca. Eu não queria chegar nesse ponto, mas chegamos, senhores. Chegamos, senhores. Chegamos nesse ponto. Tá. Para acionar um certificado de garantia. Essa bomba tá na sua mão, Davi. Bateria estragou. O cliente perdeu o certificado. A nota fiscal vale como certificado de garantia, e eu vou ainda além. Quais são os deveres do lojista numa garantia? Por exemplo, tô falando pro Barbosa, tá, Rafa? Porque eu sei que o Barbosa estuda muito essa área. Sim. Quanto tempo eu tenho que segurar essa bateria que tá na loja, que eu emprestei uma para ele? E a nota fiscal vai substituir o certificado de garantia no futuro? Porque para as fabricantes seria uma economia de papel, não virem mais com certificado de garantia, e a nota fiscal da bateria com o número de série digitado, vão querer me matar, servir como certificado de garantia. Para mim seria lindo. Então, Silvio, vamos falar dos dias atuais, né? Hoje, um certificado de garantia, ele é exigido pelas fabricantes para garantia contratual. Tá? A garantia contratual, se você ainda não sabe, é a garantia após os 3 meses, né? Os 3 primeiros meses é a garantia legal. Então, hoje, nos dias de hoje, o cliente consegue trocar uma bateria sem o certificado somente na garantia legal, nos 3 primeiros meses. É claro que vai ter fabricante que vai abrir alguma exceção. Tem fabricante que, às vezes, se a nota fiscal tiver com o número de série da bateria, ela vai autorizar a troca, só que a fabricante ela não vai ter a obrigação de trocar na garantia contratual somente com a nota fiscal. E o Barbosa, você falou uma coisa importante. Sem o número de série da bateria na nota fiscal, a fabricante não é obrigada a trocar o produto. Na garantia contratual, ela não é obrigada mais. Mas na garantia legal, nem a nota fiscal ela é necessária. O cliente pode comprovar ali, através de um ticket, de um cupomzinho ali de maquineta. Se o cliente conseguir comprovar que teve uma relação comercial, que ele comprou aquela bateria da sua loja nos 3 primeiros meses ali, ele consegue trocar sem o certificado de garantia. Tá. Então, pessoal, sem polêmica, Barbosa esclarecendo dúvidas. A garantia legal, que são os primeiros 90 dias pós-compra da bateria. Com cartão, sem cartão, com nota ou sem nota, é obrigação da fabricante trocar essa garantia. Sim. Após esses 90 dias, já é a garantia que o Barbosa ensinou pra gente, que é a contratual, que já é a garantia do certificado ou a apresentação da nota fiscal com o número de série. Isso. Algumas fabricantes pedem o número de série na nota, mas tem fabricantes que mesmo com o número de série ela não faz a troca, ela exige o certificado de garantia. Tá, mas essa fabricante que não troca a bateria com nota fiscal e número de série especificado na nota, pela lei ela tá fazendo uma prática incorreta de mercado.
é que ela não troca pra gente essa bateria, porque a gente faz o meio de campo do cliente com a fábrica. Agora, se o cliente vai no juizado especial civil, ele nem chega aos autos de ser julgado um caso desse. A fábrica já faz um acordo inicial porque sabe que vai perder. Sim, mas é porque a contratual, ela depende do contrato. E o certificado de garantia, ele é um contrato. Vocês compreendem? Então, a partir da garantia legal, o cliente não precisa provar nada, ele só comprovar a venda dele, ele vai conseguir essa garantia. Na contratual, é necessário ele ter o certificado, ele ter o contrato, entendeu? A maioria das fabricantes, elas agem assim, né? Vai ter uma ou outra que às vezes aceita somente a nota ou aceita com o número de série, mas a lei não obriga eles a trocarem somente com a nota e o número de série. Mas eu acho que fabricantes que estão nos assistindo, é um problema a ser evitado, tá? Com Se o certeza. seu cliente tiver a nota fiscal com o número de série da bateria, ela não tiver vencida e tiver em prazo de garantia, troquem as baterias. Vamos falar de polêmica? Vamos, Vamos falar de polêmica? manda. Fábrica de bateria gaúcha que não trocou bateria porque o certificado foi atingido junto com a casa da pessoa pela enchente. Cara, isso me deixou muito chateado. Assim, eu não neguei nenhuma troca de bateria nesse tipo de caso. Todos os outros fabricantes nacionais fizeram exceções. Fábrica do estado que viu acontecer não teve empatia com os clientes. Cara, isso me deixou... Bateria 2024, bateria 2023, final de 2023, bateria 2024 pifada, que os caras conseguiram resgatar, né? Tirar o carro e a casa, o certificado, ou tu acha que ele ia voltar nadando para pegar o certificado da bateria, porque a bateria tá na garantia? Eu acho que isso nem é assunto de polêmica, eu acho que isso é assunto de uma mediocridade tão grande, humana, que foi feita contra uma tragédia que aconteceu, e por ser do próprio estado, não me fale nome, que eu não quero saber quem é, mas de não ter se solidarizado com os lojistas, porque o estado tem que se recuperar. Era o primeiro passo, o primeiro fôlego pro lojista é ter garantia trocada, cara. E a garantia vira sucata pra fabricante. Ela ia perder, mas não ia perder tudo. Ela ia produzir outras baterias, né, em cima disso aí. Então, Barbosa. Entender que é um momento atípico, né? Eu não sei se tem relação, às vezes, o fato dessas baterias de enchente terem dado defeito pelo fato de terem ficado submersas. Não, Barbosa, essas baterias não. Esses casos que eu tive foram 3 casos. 3 casos, tá? Esses casos, as pessoas tiraram o carro Antes. Colocaram numa área que não foi alagada e a casa e o certificado foi alagado. Entendeu? Ah, sim. O carro não pegou, a bateria não pegou enchente, a bateria pifada, bolinho verde, sem alteração de peso, porque é muito fácil ver uma bateria de enchente, ela altera em 300 a 400 gramas a mais o peso da bateria, então não, é só garantia normal e não foi trocado. Enquanto tem fabricante nacional que trocou estoque de quem foi alagado de graça, sem custar R$1 da pessoa, entendeu? Pra mim é um ato desumano. Mas continuando com polêmicas, Barbosa, aplicação incorreta de bateria. O carro sai original de montadora com a GM, o lojista coloca FB e fala assim, pode pôr que roda. Ou o carro sai com uma FB, o lojista coloca uma SLI, que é uma bateria convencional, sem tecnologia alguma, e fala, vai rodar a mesma coisa. Como procede a garantia nessas situações? Essas situações, Silvio, que você falou, né? A gente sabe que acontece muito, né? Mas eu sempre costumo orientar a pessoa a seguir a fabricante do veículo e também seguir, quando ele for aplicar uma bateria, querendo vender a marca que ele está trabalhando ali, seguir a fabricante da bateria. Porque, por exemplo, se uma marca A indica você aplicar uma bateria EFB num veículo que vai a bateria GM, ela tá dando respaldo para você, ela vai te pagar a garantia daquele produto e vai se responsabilizar sobre aquele produto, né? Agora você não pode pegar, porque a marca A indica a bateria EFB, a marca B pegar e falar, não, vou pôr a marca B. Muitas das vezes a gente sabe que a marca B, ela não indica a bateria EFB em veículos que vai a GM. Nesse caso aí, vai ser uma garantia improcedente. Então, muita atenção, muita gente confunde as coisas. Então, para manter a garantia da bateria do veículo, fazer a aplicação correta igual ao manual de reparação do veículo. Sim.
Se alguma fabricante coloca em seu catálogo uma aplicação incorreta de tecnologias de bateria, a responsabilidade é da indicação da fabricante. Sim, Entendi certo? isso mesmo. E aí vai da pessoa, né, analisar o risco, avaliar o risco. A gente sabe que tem hoje veículos, né, que a gente sabe que tem um histórico aí de problemas, às vezes em câmbio, problemas crônicos aí, que a gente já pegou alguns casos aí, linha Volkswagen, e algumas fabricantes não entregam ali uma corrente de partida legal, uma corrente de partida que fique próximo à bateria original, e muitas das vezes, quando esse veículo dá um problema na mecatrônica, acontece alguma coisa ali, o mecânico vai jogar a culpa em quem? Na bateria. Na bateria. Então, vale você avaliar o seu risco, né? Você tem que sempre avaliar o risco, sabendo que o cliente sempre vai querer pôr no seu. Se você vender a bateria incorreta. Bateria, a culpa universal do carro. E o elo mais fraco quem é? O lojista. O lojista. Porque a concessionária não é o elo mais fraco. O fabricante de bateria não é. E quem vai estourar essa bomba é no lojista, é no cara que tá ali trabalhando todo dia tentando fazer o melhor. O lojista tem que aprender que câmbio usa bateria para trocar de marcha. Vamos melhorar. O câmbio usa a bateria para sua eletrônica funcionar e o sistema eletrônico de suavização de trocas de marcha funcionar de acordo com o engenheiro projetou. E o que alimenta isso? A bateria. É um sistema muito complexo. Com certeza. Câmbio de dupla embreagem, que a primeira marcha está encaixada, a segunda já está logo atrás para suavizar a troca de marcha. Câmbios de mecatrônica ruim, que usam bateria, a alimentação direta da bateria. Se a tensão cair, a mecatrônica vai pelos ares. E o que atrapalha nós, lojistas, são catálogos errados. Que o lojista sem informação segue o catálogo de fabricantes cegamente. E aí vem o problema. Aí chega juízo, não saindo, mas voltando, não precifica bem a bateria, vende a bateria de graça, estraga o câmbio do carro, não tem garantia porque aplicou errado. É um problemão isso aí, né? Então tem que ser muito conscientizado os lojistas a essa aplicação correta. E em garantia, eu melhorei muito lá na loja, troca de garantia na mesma hora que a garantia vem, com a câmera termográfica. Sim. Eu consegui melhorar minha resolução de garantia, porque eu já sei se a bateria tá ruim ou não, na cara do gol. Então, o que eu tenho para recomendar para o lojista é invistam em ferramentas que auxiliem seu processo em garantia, seja sistema, seja ferramentas de respaldo jurídico e ferramentas de diagnóstico. Vai melhorar sua vida e diminuir seu estresse, né, Barbosa? E sempre buscar, Silvio, saber qual é a bateria que tá sempre... Peraí. E sempre buscar, Silvio, saber qual é a bateria correta daquele veículo. Porque muitas das vezes o veículo chega na loja de bateria, com a bateria ali, às vezes, errada. Rodou 2 anos, beleza. E aí o lojista de bateria fala, vou vender uma que tá igual ali. Aí é nesse momento que, às vezes, ele faz a venda da bateria incorreta também, porque já tava uma incorreta, vamos pôr outra incorreta. Só que se der algum problema, o cliente vai atrás de quem ele comprou a bateria. Então é importante você seguir o catálogo, tanto da fabricante do veículo, quanto da fabricante da bateria, independente se a bateria que está ali esteja bem aplicada ou não. Mas isso aí acontece, inclusive, de forma contrária. Às vezes a gente está no grupo, a gente tem o Baterias em Foco, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem, e muita gente pede dica e pede auxílio técnico ali. Cara, o pessoal tira uma foto de uma bateria 60, escrito AGM 60. Pessoal, que bateria é essa? Não acontece toda hora? Todo dia. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta muito também pro público em geral e para quem trabalha com bateria ter um raciocínio lógico. O que é a coisa mais fácil possível? Hoje a gente tem o celular com praticamente todo o conhecimento humano na palma da mão. Custa pegar um número de série de uma bateria e colocar no Google para descobrir o modelo? Sabe? É mais rápido do que perguntar no grupo. Pegar o número de série da bateria, consultar e achar o modelo correto. O site é em inglês, bota um tradutor. Busca informação, não depende dos outros para crescer. Se a gente dependesse dos outros para crescer, Silvio,
Barbosa? Não tinha crescido. Aonde a gente tava hoje? Porque a gente, quanto tempo a gente ficou 2, 3 horas da manhã traduzindo site coreano, russos, coreano, russo, coreanos, entendeu? Pessoal, sobre garantias, eu acho que nesse episódio a gente conseguiu com muita eficácia falar de temas até mais do que a gente tinha pensado antes de começar o programa. Vocês acham que a gente esqueceu de mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, né? Com certeza deve existir várias dúvidas aí do pessoal, mas a gente pode, às vezes, tratar disso em outros episódios aí. Rafa? Eu acho que é importante a gente frisar que a garantia precisa ser dividida em 3 principais pontos. Eu acho que o primeiro é o diagnóstico, fazer um diagnóstico realmente verdadeiro para o cliente, um diagnóstico que passe uma verdade inteira, passar o scanner no carro, fazer diagnóstico de fuga de corrente, teste de arranque. O segundo ponto é conseguir ter uma comunicação clara com o cliente do que está acontecendo com a bateria dele. E o terceiro ponto é a conclusão desse atendimento, que é fazer o mesmo serviço que tu fez na venda, na reinstalação dessa bateria. Com o mesmo padrão de serviço. Não é porque a assistência que tu tem que fazer um serviço mais simples, ou um serviço meia boca, como diz o bom português. Tu tem que fazer o mesmo serviço, a mesma troca energizada, a mesma limpeza de terminal, descontaminação de bandeja, a aplicação de protetor de borne. Tudo tem que ser feito dessa forma. Excelência de atendimento se gera fazendo uma instalação de uma bateria de R$200 ou uma de 2.500. É o mesmo padrão de atendimento. Exatamente. Pessoal, finalizamos o primeiro episódio dessa série de 5, onde você vai poder acompanhar com a gente temas polêmicos e temas que atingem diretamente a vida do lojista de bateria. E do que depender de nós 3, vocês vão ser muito bem aparados com a informação. E qualquer dúvida que tenha ficado, deixa embaixo desse vídeo aí, que vamos responder a todos. Obrigado por esse primeiro episódio. Valeu, Davi. Valeu, Rafa. Mês que vem tem mais, semana que vem tem mais. Segundo episódio do Falando de Bateria. E não deixem de seguir Silvio Baterias. Quem ainda não segue, sigam as nossas Baterias. redes sociais, no Instagram, no YouTube, onde você encontrar, no TikTok. Só não vai encontrar a gente no Tinder.